A paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala é o pastor José Antônio de Almeida. Eu sou da Igreja Batista Renascer Casa de Oração, situada na cidade de Malden, ali onde nós estamos reunidos, na primeira Igreja Batista de Malden, com entrada ali pelo estacionamento. A nossa igreja é uma igreja onde Deus tem dado a sua graça de estar falando conosco, revelando-se a nós através da sua palavra. Hoje, 5 de abril, primeiro domingo do mês, é um dia em que nós estaríamos reunidos para estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor, porque cremos que nós alimentamos não só da palavra, mas também do pão e do vinho, do suco, do sangue de Jesus Cristo, da carne e do sangue de Jesus Cristo, para nós termos vida no Senhor. E nesse dia eu quero passar para você a palavra que Deus colocou no meu coração, que é uma palavra que vai estar falando com você o que está acontecendo com este mundo nos nossos dias de hoje. São coisas que nós estamos, às vezes, sendo pego de surpresa. Mas essa surpresa, será que realmente é surpresa para nós ou não? Uma vez que nós já conhecemos a palavra de Deus e sabemos que tudo que está escrito foi escrito para um propósito de se revelar os acontecimentos que nesses dias aconteceriam. Segundo a palavra de Deus, diz que Deus não faria nada sem antes revelar aos teus servos e aos teus profetas. Se você é conhecedor da palavra de Deus, você sabe disso, que o que está escrito na palavra de Deus já está se cumprindo neste mundo. E nós estamos hoje vivendo momentos em que pessoas estão entristecidas, estão angustiadas, perdendo os seus entes queridos. Muitas pessoas hoje estão morrendo. Por que estão morrendo? Por causa de uma situação, de um acontecimento que está acontecendo neste mundo. Mas nós não queremos falar sobre isso. Nós queremos falar daquilo que é um propósito de Deus. E nós cremos que, segundo a palavra de Deus, hoje nós estamos vendo isso. Mas o que o mundo vai dizer depois que isso passar? O que o mundo vai dizer para as pessoas a respeito de tudo o que aconteceu? Nós, como servos de Deus, vamos continuar falando que foi algo que aconteceu porque está escrito na palavra de Deus. Mas muitos hoje vão estar culpando alguém ou falando que alguém provocou isso. Mas eu quero deixar aqui para você uma palavra que fala sobre estas coisas, do que o mundo fala depois das coisas acontecerem. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Jó, sobre um acontecimento que aconteceu com uma pessoa e toda a sua família. E esse acontecimento foi de repente, foi algo assim que aconteceu, que tirou Jó, a sua família, de um estado de status para um estado de decadência, um estado de sofrimento. E a situação que ocorreu levou Jó a viver momentos difíceis da sua vida, de tristeza e de angústia. Mas diz a palavra de Deus, naquele momento Jó parou e ficou quieto, não dizendo nada, até que um dia Deus permitiu abrir sua boca. Eu gostaria de dar o título da mensagem que eu vou estar ministrando. O título diz, por que Deus permite? Por que Deus permite isso acontecer? Vamos ler o texto da palavra de Deus, onde nós vamos encontrar algumas respostas, para que Deus seja louvado e o seu nome seja glorificado. Nós abrimos a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1, está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, 500 jumentas, e eram também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em suas casas no seu dia, e enviavam e convidavam a todos a beberem com eles. E, tendo essa situação acabado, nessas festanças toda, a palavra diz que Jó, ele dizia-se no seu coração, porventura
meus filhos pecaram e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim, Jó fazia continuamente sacrifícios, e apresentava-se perante a Deus para poder remir os seus filhos. Até que um dia, diz aqui a palavra de Deus, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Entre eles, então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observar-te tu ao meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero ficar aqui nesse ponto que diz que Satanás saiu da presença do Senhor. Porque todos nós, conhecendo a palavra de Deus, sabemos o que aconteceu depois com Jó. O que aconteceu com Jó? Diz a palavra de Deus que algo inesperado aconteceu com Jó. Algo que Jó, depois, em um capítulo mais à frente, vai dizer, o que eu temia me aconteceu. Porque Jó pensava, eu sou um homem que sou próspero, sou rico, mas e se um dia eu perder tudo isso? Como vai ficar a minha vida? O que eu vou fazer depois com isso? Mas, segundo a palavra de Deus, Deus já conhecia o coração de Jó, Deus já sabia que Jó era um homem temente a ele, um homem que se desviava do mal, um homem que procurava ter o coração sincero e reto na presença de Deus, um homem que olhava até mesmo para os seus filhos e ajudava muitos outros, estava sempre fazendo algo para beneficiar as pessoas, até que um dia veio isso acontecer na vida de Jó. E isso nós sabemos, irmãos, que foi permissão de Deus, porque segundo a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Existe uma esfera espiritual que Paulo chama de o mundo espiritual da maldade, que reina nessa dimensão espiritual, a qual Deus ele tem o controle de tudo isso, porque nada acontece se não for da vontade dele. Mas aqui diz a palavra de Deus que naquele dia o próprio Deus fala com Satanás, viste o meu servo Jó? Satanás não pode tocar naquilo que Deus não permite tocar, mas ele observa aquilo, até o ponto de chamar a atenção de Deus, dizendo, serviria Deus Jó debalde? Serviria Jó com seu coração voltado a viver uma vida inútil? Serviria Deus para que não apresentasse resultado? Serviria Deus se não fosse abençoado do jeito que ele era abençoado? Do jeito que ele é abençoado? Essas palavras foi aquilo que Jó quis dizer quando falou, serviria a Deus debalde? Se Deus não desse resultado a Jó, Jó serviria a ele. Se Deus não desse, por exemplo, a bênção dele, enriquecesse Jó, Jó serviria a ele. E isso Deus fez com que Satanás fizesse por conta de saber. Foi quando ele entrou neste mundo e tirou tudo que Jó tinha. E diz a palavra de Deus, Jó sentou, jogou cinza na sua cabeça e disse, nu saí dessa terra e nu voltarei para essa terra. E com isso Jó não blasfemou contra Deus. Segunda vez vem Satanás e novamente Deus pergunta sobre Jó.
Aí Jó usa aquela outra estratégia. Primeiro tira tudo que Jó tem, e depois toca na sua carne. E como Deus também falou, olha, pode tocar, mas não toca na sua alma, não tira o seu espírito, não toca na sua vida, apenas na sua carne. E ali houve o tocar na carne de Jó. E nós sabemos que houve um grande sofrimento, uma tragédia muito grande aconteceu com Jó, a ponto até mesmo da mulher falar que amaldiçoa esse Deus e morre, ou faz o que você quiser e morre, mas Jó prevaleceu na sua consciência, sabendo que Deus é um Deus que tem todo o poder e controle nas suas mãos. E com isso Jó não blasfemou de Deus, não teve Deus debalde, não teve Deus como um Deus que é inútil, como um Deus que não apresenta resultado, como um Deus que faz as coisas ou que é um Deus que não tem valor. Não, continuou glorificando e exaltando o nome do Senhor. O que eu quero dizer com tudo isso, tomando Jó como referência, eu quero falar que nos dias em que nós estamos vivendo, nós sabemos que temos que ter conhecimento da palavra de Deus, porque nós podemos ser pego de surpresa. A surpresa nas nossas vidas, nós não sabemos o que vai acontecer, mas já temos a revelação da palavra de Deus, como já foi ministrado aqui anteriormente, sobre os últimos dias, diz a palavra de Deus, que nos últimos dias, quando Jesus estiver manifestando para voltar, diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 24, muitas coisas vão acontecer. E uma das coisas que nós sabemos que todo o acontecimento nessa terra não vai vir assim de algo sobrenatural mais, vai vir de algo que é criado na própria terra, pelo próprio homem. E nós sabemos que tudo isso que nós estamos vivendo hoje são consequências daquilo que já existe na terra. Nós sabemos que essas coisas que vão acontecer como desastres, grandes acontecimentos que vai abalar o mundo, como o caso de grandes terremotos, maremotos, diz a palavra de Deus, né? Tempestades vindas do céu, esses tornados que vêm de uma hora aí agitando a terra, né? Fazendo com que a terra fique toda girando em volta de si, e nós sabemos que tudo isso está escrito na palavra de Deus, e consequentemente outras coisas viriam como pestes, como vírus que estão aí matando pessoas neste mundo. Mas será que isso, algumas pessoas vão dizer, por que Deus permite tais coisas? Eu quero falar para você, pega o exemplo de Jó. A permissão de Deus é porque Deus sabe que ainda existe pessoas nessa terra que oram, que buscam a presença dEle e que glorificam a Ele em todas as circunstâncias da sua vida. Eu sei que hoje nós não estamos podendo nem abrir a igreja para receber os irmãos. Hoje, como primeiro domingo do mês, seria o dia da Santa Ceia, um dia de comunhão. Num domingo desse, Deus me deu uma palavra, eu ministrei essa palavra na igreja. Eu falei que talvez eu não iria visitar você, não iria telefonar para você, eu pedi até perdão. Eu não sabia que eu estava dando uma palavra profética para a igreja, mas eu disse isso. E eu fiquei orando a Deus, Senhor, por que eu disse isso? E logo após veio acontecer o fato de todos nós estarmos tendo que ficar dentro de casa. Consequentemente, às vezes fica difícil para nós visitar um ao outro, porque temos agora de que manter uma certa distância. E de onde vêm estas ordens? Essas ordens vêm de cima, de governos, que não quer que isso se torne algo que vá alastrando pelo mundo, porque é um meio de evitar o contato, de ter o contato com estas coisas, é você manter um isolamento pessoal, é você estar dentro da sua casa, não sair para a rua, não se contaminar, porque o que nós estamos vendo hoje, vírus se contamina com pessoas falando próximas umas das outras, tocando umas nas outras, e isso foi falado para não ser feito. Um abraço, né, um aperto de mão, tudo isso foi dito que não se deve fazer, porque senão você estará correndo um risco de ser contaminado. Mas eu quero falar para você que está dentro da sua casa, Jesus te ama, Jesus ama você, nós amamos você e nós sabemos que esse tempo vai passar porque
Ainda não é chegada a hora, mas eu quero perguntar para você, o que você vai dizer para as pessoas quando isso terminar? Ah, isso foi algo que o homem fez? Sim, foi algo que o homem fez, mas com que propósito? Com que propósito isso foi feito? Para se revelar a nós. O propósito é esse. Porque Deus permite que tais coisas aconteçam, porque está escrito na palavra de Deus que iria acontecer. Porque Deus permite que isso aconteça para que nós glorificamos a Deus, exaltamos o nome do Senhor, estejamos esperando o dia do Senhor, porque brevemente Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, nós vamos ver e saber que tudo isso Ele já tinha nos preparado. É só você crer, é só você acreditar que tudo vai passar. Quando Jesus fala que Ele estaria indo para o Pai, preparar-nos lugar, Ele disse para nós, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque na casa de meu Pai há muita morada, e se não fosse isso, eu não estaria indo preparar lugar para vós, mas outra vez eu voltarei para vós, e aonde eu estiver, vós estareis comigo. A palavra de Deus diz claramente que Jesus está preparando lugar para nós, mas Ele está prestes para voltar. A qualquer momento nós vamos ver outros acontecimentos, por exemplo, isso marca o início de que algo maior vai acontecer. O que é o algo maior? Diz a palavra de Deus que nós, como igreja do Senhor, seremos perseguidos, vamos ter que manter a nossa voz calada, fechada, e não falarmos do amor do Senhor, da graça dele para ninguém. Está você preparado para isso? Quando Deus permitir que o homem nos toque, como está escrito, sereis perseguidos, odiados por causa do meu nome, você está preparado para isso? Para que a vontade de Deus se cumpra? Para que Deus permita que você glorifique ao Senhor, como isso já aconteceu? Diz a história, nos acontecimentos com a divisão do mundo na pós-Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas morreram, quantas pessoas tiveram que perder tudo por amor ao Senhor, até mesmo a sua própria vida. Isso já é um começo. Israel sendo edificada como um Estado, como um país, em um só dia, por uma convenção de país que declarou que Israel seria, está escrito na palavra de Deus, está escrito que a figueira floresceia, e quando a figueira florescer, saber que está próximo o vosso tempo. Olha, igreja, uma coisa eu tenho a dizer, tudo isso está sendo permissão de Deus, para que eu e você saiba que há um Deus nos céus e na terra, um Deus que tem o controle de todas as coisas. E eu louvo a Deus por isso, porque Jesus Cristo disse que é me dado todo o poder nos céus e na terra. É isso que nós temos que fazer, clamar ao Senhor. Hoje é um dia de declaração de um jejum na nossa nação. É um dia em que nós temos que realmente crer que esse jejum vai fazer a diferença diante de Deus, porque Deus, Ele agrada de tais sacrifícios, quando nós colocamos a nossa vida e dizemos, Senhor, Tu conheces todas as coisas, mas eu quero Te louvar e Te agradecer. Ainda que outras pessoas estejam nos caluniando, nos perseguindo, falando mal contra nós, mas eu glorificarei e exaltarei o Teu santo nome. Ainda que eu queira fazer as coisas certas, mas outros não querem que as coisas certas deem certo nas nossas vidas, eu glorificarei e exaltarei o nome do Senhor. Ainda que outros, como foi o caso de Jó, amigos vieram até ele, começaram a ver Jó e declarar que Jó era culpado pelas coisas que estavam acontecendo na vida dele, ele simplesmente estava dizendo, eu louvarei e exaltarei o meu Redentor. Jó declarou em um texto dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu creio que o meu Redentor vive e eu creio que um dia ele se levantará. Essa é uma palavra que nós temos que estar com ela no nosso coração, na nossa vida, guardando essa palavra e declarando ela, mesmo em todas as circunstâncias em que nós estamos vivendo neste mundo, seja bem ou seja mal, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Jesus está voltando, igreja. Hoje seria um dia em que nós estaríamos junto ali, celebrando aquilo que o Senhor declarou que nós deveríamos celebrar. A presença dele no nosso meio, a nossa comunhão, a nossa consagração a ele e a nossa congregação
formando um só corpo na presença dele. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ainda que todas as coisas aconteçam, como diz o Salmo, ainda que o céu se abale, a terra trema, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ainda que 1000 caia à minha direita e 10.000 à minha esquerda, ou à direita ou à esquerda, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. E nós estamos aguardando Ele para que um dia Ele venha se manifestar. E todos nós vamos ver. Eu quero estar ali, igreja, junto com o meu Senhor, louvando e glorificando e exaltando o seu santo nome. Eu sei que você também quer. Por isso, guarde no seu coração esta palavra. Ainda que nós vejamos que tudo o que está acontecendo é uma palavra revelada de Deus, não declare no seu coração como uma pergunta ou um questionamento diante de Deus. Por que Deus permite isso acontecer? Não declare, não fique com dúvida dizendo isso no seu coração. Diga, Deus permite isso acontecer porque está escrito na sua palavra. Isso é para chamar a nossa atenção. Isso é para nos revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. Veja o exemplo de Jó. Quando Jó começa a ter o contato verdadeiro com Deus, Deus se revela a ele e ele começa a dizer que agora eu não só estou ouvindo o que eu ouvia falar de Deus, mas os meus olhos estão contemplando Deus. Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos estão vendo. Haverá um dia, irmãos, em que todos nós vamos ver e não só mais ouvir. Hoje a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aleluia, mas um dia os nossos olhos vão ver e glorificar cada vez mais. Tenha a sua fé pelo ouvir a palavra de Deus, porque um dia o Senhor vai te mostrar, os teus olhos vão ver, porque Deus permite tais coisas. Amém? Que Deus possa falar mais ao seu coração, que Deus se revele mais a você. E eu creio no nome de Jesus Cristo que brevemente estaremos de volta nos reunindo na casa de Deus, porque essa ainda é a vontade de Deus, que nós nos congregamos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Eu novamente quero falar, sou o pastor José Antônio de Almeida. A nossa igreja, a Igreja Batista Renascer, Casa de Oração, fica na cidade de Malden, ali na Main Street, com a Salem Street, na Main Street 493, ali com a entrada pelo estacionamento. Vai ser um prazer receber você ali quando estas portas se abrirem novamente, porque eu quero dizer para você, o governo declarou que teríamos que ficarmos isolados em casa e não abrir a igreja para glorificar o Senhor. Mas eu quero falar para você, não faça somente da igreja um local de adoração, faça também na sua casa, no seu trabalho. Se você está trabalhando, faça isso também no seu trabalho. E se você está em casa, faça da sua casa também um lugar de adoração. Não fique apenas nos seus entretenimentos, mas sempre esteja com a palavra de Deus no seu coração, meditando como está sendo feita em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor. Amém.